Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre certo e errado, sobre quando os valores se chocam, sobre as origens da ética, vamos subir a torre de marfim, vamos falar um pouquinho da linha do tempo, da ética, né? Vamos falar de ações e chaves inglesas e de volta à realidade, né? A ideia condensada de volta ao elementar da ética. É certo usar embriões humanos em pesquisas médicas que possam salvar vidas no futuro? Ou lutar uma guerra por uma causa justa, mesmo que isso provoque a morte de civis inocentes? É errado que algumas pessoas vivam na riqueza enquanto outras, em outros lugares, estão morrendo de fome? Ou que animais não humanos sejam abatidos para fornecer alimento para os seres humanos? Questões de certo e errado, do que é moralmente bom e moralmente ruim, são a preocupação central da ética, ou da filosofia moral. Um tema fundamental na ética é o valor, o significado moral, o valor que atribuímos às coisas. Dizer que algo tem valor nesse sentido é reconhecer que tem peso nas escolhas e decisões que tomamos e que deveria, tudo mais sendo constante, guiar o nosso comportamento. O problema é que tudo mais quase nunca é constante. Valores entram em conflito, levando ao debate moral e estabelecendo dilemas morais. Tomemos o exemplo da pesquisa envolvendo embriões humanos. Quase todos atribuem valor substancial à vida humana. E quase todos acham que os seres humanos não devem ser usados, explorados ou, como Kant diria, tratados apenas como um meio para um fim. No entanto, esses valores parecem entrar em conflito nesse tipo de pesquisa. O objetivo é claramente salvar ou melhorar vidas. E ainda assim os seres humanos, sem dúvida, são explorados no processo. Somos puxados em direções diferentes com razões aparentemente convincentes tanto para apoiar essa pesquisa quanto para nos opor a ela. Como muitas vezes acontece, nesse caso, não são tanto os valores em si que estão em questão, mas sobretudo os fatos envolvidos no debate que geram controvérsia. Especificamente ao status dos embriões, uma questão factual, embora espinhosa, que divide opiniões. Esses embriões são certamente humanos, mas são eles seres humanos ou seres humanos propriamente ditos? Eles podem ser sensatamente descritos como pessoas? Ou são apenas seres humanos em potencial? As respostas a essas perguntas determinarão, esperamos, o nível de consideração a que os embriões têm direito, talvez os direitos que eles têm ou de que desfrutam ou o que ressalta o aspecto paradoxal. E a partir daí, talvez sejamos capazes de julgar a consideração que eles merecem em paralelo a questões como a preocupação com as pessoas cujas vidas serão salvas ou melhoradas como resultado da pesquisa. Vamos à linha do tempo da ética. Em 1785, Immanuel Kant declara que a humanidade nunca deve ser tratada apenas como um meio para um fim. Na década de 1940, a visão emotivista da ética é apresentada por A.J. Ayer e por C.L. Stevenson e outros. Na década de 1960, questões práticas aplicadas de ética tornam-se o foco de consistente atenção filosófica. Em 2000, a administração Clinton publica diretrizes sobre o financiamento federal de pesquisas com célula-tronco embrionárias humanas. Então, as origens da moralidade humana devem inevitavelmente permanecer objeto de especulação. Escondidas às profundezas de nosso passado pré-histórico, ainda assim, estudos com grandes símios não humanos intimamente relacionados sugerem que um senso básico de certo e errado pode ter surgido como produto de pressões evolutivas sobre animais inteligentes convivendo em grupos sociais relativamente estáveis. Nesses grupos, os benefícios evolutivos da reciprocidade e cooperação em atividades como limpeza e coleta de alimentos dependem da minimização da trapaça, indivíduos ganhando benefícios sem retribuí-los. E a melhor forma de se evitar esse tipo de trapaça, ao que parece, é identificar aqueles que cometam um crime e impedi-los de reincidir mediante punição ou exclusão do grupo. Não é necessário um enorme salto de imaginação para ver como ideias rudimentares de justiça e trapaça, certo e errado, punição e culpa poderiam emergir dessas interações sociais. As questões morais realmente difíceis surgem não de um confronto entre o bem e o mal, mas de uma colisão entre dois bens, segundo Irving Kristol, jornalista e escritor norte-americano, em 1983. Uma conclusão que podemos extrair do caso dos embriões é que questões éticas tipicamente importam e têm significado prático. Para a maioria não sociopata, a consequência de se aceitar algo como moralmente certo ou errado é reconhecer que podemos ter que fazer alguma coisa a respeito. Se a pesquisa envolvendo embriões humanos estiver errada, devemos mudar não apenas o que pensamos, mas o que fazemos. A constatação de que a ética trata principalmente de questões do mundo real pode parecer óbvia demais para ser dita, não fosse o fato de os próprios filósofos terem às vezes parecido esquecê-la.
Na primeira metade do século XX, a filosofia anglo-americana praticamente desistiu da tarefa de abordar questões morais, substantivas e práticas. Numa época em que o mundo estava quase literalmente ruindo ao seu redor, muitos filósofos se convenceram de que seu papel era limitado, em princípio, a analisar o significado de termos morais. Em vez de abordar questões sobre o que é realmente certo e errado, concentraram-se no que significa chamar algo de errado ou errado, de certo ou errado, Esse fascínio com a metaética, a ética de segunda ordem, deveu-se em grande parte a uma espécie de ceticismo moral que se instalou nesse período. Particularmente influente a esse respeito foi um grupo de filósofos chamados emotivistas, que afirmavam que os termos morais não expressavam de forma alguma declarações de fato, mas sim o estado emocional de seus falantes. Argumentavam que afirmações morais nunca poderiam, mesmo em princípio, ser mostradas como verdadeiras ou falsas. Não havia verdades morais nem fatos morais e, o que quer que fossem, esse não era o tipo de coisa sobre o qual poderíamos ter conhecimento. Quando falamos sobre a chave certa, a chave inglesa, não estamos atribuindo uma qualidade intrínseca a ela. Em vez disso, estamos dizendo que suas mandíbulas têm o tamanho correto para se adequar a uma porca específica, que ela possui uma propriedade relacional e não intrínseca, que a torna a ferramenta certa para o trabalho. Não faz sentido dizer que a chave está certa em si mesma. Sua exatidão não depende de sua adequação à resposta de uma necessidade ou interesse humanos específicos. Um furacão de ar quente e filosófico foi expelido nas tentativas de decidir, basicamente, se o que vale para as chaves também se aplica às ações. Digamos, matar é intrinsecamente errado por si só? Ou precisamos considerar o contexto resultado de um ato de matar, apenas também para decidir se é certo ou errado? Uma boa ação precisa de um mundo perverso para brilhar? Na década de 1960, a filosofia moral foi arrastada de volta à Terra, ao mundo real da Guerra do Vietnã, à luta pelos direitos civis e pela libertação das mulheres. Desde aquela época, os filósofos, a maioria deles, algumas vezes, têm se dedicado às questões concretas do dia a dia, abrangendo um amplo espectro de tópicos, desde a guerra e a pobreza mundial, passando por direitos e igualdade, até meio ambiente, ética médica e direitos dos animais. Então a ideia é condensada de volta ao elementar da ética. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.